Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Luiz Salvatore. Esse é mais um Diálogos IBS, nossa proposta que busca alimentar aí nossa rede de educadores com conteúdo de qualidade, sempre com temas diferentes. E nosso Diálogos IBS de hoje traz justamente uma proposta diferenciada dentro desse nosso encontro semanal que tem abordado diferentes temas na área da educação, saúde, meio ambiente, tecnologia, cultura, entre tantos assuntos interessantes. E hoje nós lançamos o Diálogos Global, Famílias Brasileiras pelo Mundo. E trazemos aqui pessoas que são do Brasil, mas vivem em território internacional, com diferentes fusos horários, culturas, rotinas, para mostrarmos aqui como está sendo esse período de quarentena mundo afora. E nós sabemos que muitos são os desafios das famílias nesse período de isolamento social, onde foi necessário o afastamento das aulas presenciais em praticamente todos os países do mundo. E aqui no Brasil, nesse finalzinho de mês de maio, cerca de 2 meses depois do início da quarentena e alguns casos de cidades com lockdown, incluindo a paralisação das aulas e sempre com números controversos da contaminação da Covid-19, a gente já fala de uma retomada gradual das atividades comerciais e escolares em várias cidades do país. Mas a verdade é que, desde o início da pandemia, municípios e famílias, escolas têm se reinventado buscando se adaptar a esse momento de distanciamento social. E essa reinvenção é global e ainda segue ajustada, como disse, às diferentes culturas, comportamentos e políticas públicas. E para falar da temática de hoje, convidamos 4 pessoas, residentes em diferentes países: Índia, Emirados Árabes, Espanha e Estados Unidos. São nossos convidados. Márcia Herman, falando da Índia. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Um prazer. Prazer. Márcia é tradutora, mora em Nova Delhi, capital da Índia, há 3 anos. Lucila Gomes, falando de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes. Tudo bem, Lucila? Oi, Luiz, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Lucila é veterinária, ela mora no Oriente Médio há 8 anos, depois de ter passado pelo México e Estados Unidos. Helena Ataide, falando de Barcelona, na Espanha. Tudo bem, Helena? Oi, prazer. Obrigada pelo convite. Imagina. Helena é designer estratégica, mora há 10 meses na Europa, em um dos países que foi, infelizmente, um dos mais afetados pela Covid-19. E Jorge Almeida, falando do Texas, Estados Unidos. Tudo bem, Jorge? Opa, tudo bem, galera? Prazer, obrigado pelo convite. Jorge é médico, PhD em neurociências, professor no departamento de psiquiatria na Universidade do Texas, em Austin, capital do Texas. E, Márcia, vamos lá, começando com você, né? Seu marido é diplomata, aí na Embaixada Brasileira de Delhi. O lockdown na Índia, ele foi anunciado como o maior do mundo, pelo menos aqui no Brasil chegou como essa grande informação. Ele começou no dia 24 de março e desde então ele vem sendo renovado sucessivamente. O espaço aéreo foi fechado, para fora da Índia suspenso. As escolas, como grande parte do mundo, foram suspensas, mercados também foram fechados, supermercados e alguns serviços autorizados a funcionar apenas em horários especiais. Conta um pouquinho do que você observou deste momento de lockdown e quarentena aí na Índia. Eles fecharam tudo rapidamente. De uma hora para outra, tudo foi fechado e pegou todo mundo muito. Então, muita gente não teve muito como se preparar para isso. Principalmente os trabalhadores braçais, os trabalhadores que trabalham com construção civil, os guardas. Então, de uma hora para outra, eles se viram sem trabalho. Muitos são de vilarejos que vieram para trabalhar em Delhi, e os proprietários das casas que eles moravam também dispensaram, né? Não quiseram mais ficar com eles como inquilinos, porque eles, primeiro, não tinham mais salário e, segundo, os proprietários ficaram com medo deles. Então, eu acho que quem foi mais afetado é realmente os trabalhadores foram muito afetados, trabalhadores informais que vêm de muitos lugares da Índia trabalhar
na capital, em cidade grande, e de uma hora para outra eles ficaram sem serviço, sem moradia, sem comida, sem nada, e começaram a caminhar para tentar voltar para os seus vilarejos. Uma caminhada de 3, 4, 5 dias, sem comida, sem água, com a família, com as crianças. Então, eu acho que aqui o mais difícil mesmo foi, e está sendo ainda, a situação desses trabalhadores, né? Nós chamamos de migrantes. São pessoas que vieram para a cidade grande para trabalhar e de uma hora para outra ficaram sem emprego. Dificuldade de voltar para os seus estados. Hoje mesmo eu estava vendo que a polícia estava impedindo que alguns voltassem, passassem a fronteira. Tem uma característica talvez parecida com o Brasil, né, de muito trabalho informal, mas tem algo que nos chama atenção, né? Hoje, a Índia registra oficialmente 182 mil casos, né, de Covid-19. O número de mortos oficial no dia de hoje é 5.164 e no Brasil, hoje, são 29 mil. Então, os dados da Índia provavelmente são mais altos, né? Existe uma subnotificação no Brasil, a gente sabe que isso existe também, e o número de testes para o tamanho da população ele é pequeno. Mas, mesmo assim, com todas as dificuldades, não houve uma explosão de casos que o mundo anunciou, né, dentro desse perfil, dessa dimensão que a Índia tem. Então, o que você pode observar, independente dessas dificuldades que a gente está dizendo, dessa logística dos vilarejos, mas o que pode ter sido um acerto se comparado aqui ao Brasil com tamanha diferença de número de mortes? Eu acho que foi o lockdown que começou bem cedo comparado ao Brasil. Então, começou, né, em março e tudo parou. Tudo parou. Por exemplo, ônibus interestadual, metrô, tudo parou. Então, você não conseguia fazer absolutamente nada. Entrega a domicílio, a Amazon parou, tudo parou. Então, nós ficamos, assim, bem isolados. Isso foi acho que foi uma grande jogada. Não teve, por exemplo, mais como as pessoas se locomoverem, entendeu? Não tinha mais transporte público, não tinha mais tuk-tuk, que é muito comum aqui, que são aqueles transportes, né, tipo uma moto que senta 2 passageiros, 3 atrás. Tudo parou. Táxi parou, Uber parou. Então, as pessoas ficaram isoladas dentro das casas delas. Existia uma coação militar ou da polícia para segurar, ou realmente as pessoas Não. tiveram consciência? Sim, aqui na Índia, certamente. Primeiro, eles foram fechando todos os portões. Normalmente, os bairros têm vários portões de entrada. Então, esses portões foram fechados, só um portão ficou aberto. Segundo, os policiais estavam na rua e muitas vezes eles batiam nas pessoas com pau, davam umas pauladas. Terceiro, como todo o comércio estava fechado e ninguém podia sair na rua, e os policiais estavam na rua, então funcionou muito o lockdown, funcionou muito. Agora que a gente não sabe o que vai acontecer, Luiz. Realmente agora está ficando mais complicado, porque eles estão afrouxando isso bem. A partir de 8 de junho vai afrouxar mais ainda, e os casos estão subindo, os hospitais estão ficando lotados, já tem transporte público, as pessoas já voltaram a trabalhar. Agora, daqui para frente, vai ser uma nova realidade. Espero que, se a gente fizer um outro encontro, eu tenha notícias boas, não notícias ruins. Enquanto estava todo fechado, todo mundo na sua casa, era uma realidade. Agora, já mudou completamente a realidade e ninguém sabe o que vai acontecer. A gente nota que o governo, obviamente, por esse depoimento, tem um controle maior da situação, né? É uma coisa diferente. Inclusive, você colocou aqui para nós que as empresas também foram exigidas a fazer com que os seus funcionários baixassem um aplicativo de rastreamento. Isso Sim. É uma maneira adicional de um controle do que está acontecendo. E uma última pergunta, tem muitas favelas aí, né? Como está nas favelas? Assim, aqui a gente está vendo o Rio de Janeiro,
né, que tem uma concentração populacional em favelas, residente. Como que isso está sendo aí? Está sob controle ou tem alguma diferença? Olha, infelizmente não tem muita diferença, porque é muita gente num espaço muito pequeno e a polícia não consegue controlar muito bem. Então, a polícia tem uma certa dificuldade pelo número de pessoas e num espaço muito apertado. Então, é lógico, e com falta de higiene, né, pouca educação, e então tá ficando, é difícil, não tem milagre, vamos dizer assim. Se a pessoa não tem dinheiro para comprar máscaras, aí não tem dinheiro para comprar o sabonete, às vezes não tem dinheiro, não tem nem água boa para beber, entende? Às vezes não tem água, não tem saneamento básico, então é complicado. É difícil querer esperar um controle numa situação, num local onde é incontrolável. A última pergunta mesmo, que me surgiu agora, uma curiosidade, mas no Brasil está tendo um repasse de verba. Pela característica do país, isso acontece aí na Índia? O governo está repassando dinheiro nesse momento? Mas não posso falar que está sendo completamente efetivo. A gente ajuda uma comunidade, que são 300 crianças, e o coordenador falou, olha, o governo ficou de nos ajudar, mas não está ajudando. Então, eles estão dependendo da gente para que essas crianças continuem tendo uma higiene, alimentação. Então, é um país muito grande, com muitas diferenças. E não dá para dizer que o governo está dando conta também. Infelizmente, não. Aqui no Brasil, a gente tem uma situação parecida, por isso que eu quis até fazer essa pergunta adicional. E nós aqui do Instituto, a gente também tem feito, independente das ajudas, a adoção de algumas famílias por um período que está variando de 3 a 4 meses, e o repasse, principalmente do que a gente chama de segurança alimentar, né? Então, quem tem mais ajuda, por exemplo, vários grupos de amigas saíram, né, foram ao encontro desses trabalhadores que estavam voltando para casa sozinhos, andando, né, a pé, deram comida, dinheiro, porque eles são trabalhadores, eles não são moradores de rua, eles tinham trabalho, tinha toda uma estrutura e perderam. E os Sikhs também, os Sikhs aqui, eles fazem parte de uma religião, né, do sikhismo, onde tem aquele templo, onde eles têm assim, o maior refeitório do mundo. Então, o templo está fechado, mas eles saíram para cuidar das feridas dos migrantes que estavam caminhando, que ficaram cheios de feridas. Então, a sociedade está se mobilizando muito para ajudar os mais necessitados. Interessante. Obrigado, viu, Márcia? Lucila, agora é com você, né? Vamos lá, muitas culturas, olha que relato, né, que a gente teve ali da Índia. Então, como é que a gente pode comparar aí o que está acontecendo ou o que aconteceu nos Emirados Árabes, se comparado aqui ao que você vê, comparando com nossa família no Brasil? Conta um pouquinho como foi o lockdown, como foi aí em Abu Dhabi essa situação. Então, aqui o começo foi muito parecido com a Índia. A gente começou o lockdown em março, no comecinho de março. Também foi de um dia para o outro. Eles avisaram numa quinta-feira que na segunda-feira não ia ter mais escola. E que na segunda-feira todo mundo trabalhava em casa. E suspenderam todo o transporte público. Então, foi muito parecido com a Índia. Cancelaram as férias escolares. Todo mundo que ia viajar, eles cancelaram os voos, as passagens. Todo mundo ficou preso em casa de um dia para o outro. No começo, todo mundo ficou meio perdido, mas tinham, sei lá, 50 casos no país e ninguém podia sair de casa. Então, foi um choque. Mas foi uma coisa boa. As medidas elas foram diferentes em cada região do país. Algumas regiões foram mais estritas, outras foram menos. Dubai foi mais estrito do que Abu Dhabi. Dubai é uma cidade maior, tem mais turista. Então, Dubai foi bem mais estrito. Em Dubai, as pessoas não podiam sair de casa de jeito nenhum. Para sair de casa, tinha que ter uma autorização da polícia. Em um ponto, só podia sair de casa uma vez a cada 3 dias para ir ao supermercado com a autorização da polícia. Sem autorização, não podia sair. Tem muito radar, né, nas ruas. Então, se você saía, o radar clicava em todos os carros que estavam na rua e se não tinha autorização da polícia, levava multa.
Então, a Quanto maneira está de... falando uma multa, só para ter uma ideia? Quanto custa a multa? R$ 500. E então foi uma maneira de segurar. Então a pessoa podia sair de casa uma vez a cada 3 dias. Alguns bairros eles colocaram barricada, fechando a entrada e saída do bairro com polícia. Ninguém entrava e ninguém saía. Então foi realmente de acordo com os casos. Eles estão checando aqui 30 mil pessoas por dia. E foi um dos países que mais checou. Então, com isso, agora começou a liberar. E começou a liberar já faz mais ou menos um mês, começou a flexibilizar. Então, os shoppings começaram a abrir. Mas é assim, para ir no shopping, não pode acima de 60 anos ou abaixo de 12 anos. Tem um guarda na porta, checando a idade. A minha filha tem 14 anos, tem carinha de criança. O guarda para e pede a identidade. Eu mostro a identidade, ela ganha uma pulseirinha dizendo, ela foi checada, ela tem mais que 12 anos, ela pode entrar no shopping. Para ela não ser parada dentro do shopping por outro policial. Além disso, no shopping todo mundo tem que estar de máscara e de luva. E a temperatura é checada de todo mundo, na entrada do shopping e várias vezes dentro do shopping. Então, existe um controle bem eficiente. Outra coisa, nos carros não podem ter mais do que 3 passageiros, a não ser que sejam da mesma família. Isso para evitar que tenha uma aglomeração, que tenha o carro com táxi, com um monte de gente. E então, só 3 passageiros por carro. E de uma cidade para outra, tem controle policial. Você passa, eles fecham a estrada, passa um carro por vez, e eles checam quantas pessoas estão dentro do carro, e se for carro comercial, todo mundo tem que estar de máscara. Então, a coisa aqui é que é tudo muito controlado, e tem multa. Se você sai de máscara, sem máscara na rua, multa de R$5 mil. Sem máscara. A gente nota aqui no Brasil algumas medidas talvez estejam tentando copiar outras são próprias. Enfim, isso torna mais difícil ainda porque não existe um padrão, né, o que nós notamos. Agora, a Márcia falou de migrantes e agora eu queria falar de imigrantes, né? Então a gente sabe que aí os Emirados Árabes é conhecido por ser um dos países que a mão de obra muitas vezes vem de outros países, né? Então, legalmente ou ilegalmente, são cerca de 30 mil residentes que estão esperando autorização para voltar. Conta um pouquinho do que você tem observado, como que tem sido a conduta aí desses trabalhadores que vêm de fora. O que aconteceu é que, assim, os Emirados, como você disse, aqui 70% da população é imigrante, como nós. 70% da população vem de outros países. Como eles fecharam as fronteiras de um dia para o outro, muita gente foi pega de surpresa. Eles não avisaram que eles iam fechar. Eles fecharam os aeroportos e cancelaram todos os voos. Se eu estava de férias passeando ali na minha casa, eu de repente não voltei mais para o meu trabalho, é isso? Exatamente. Você estava de férias e não pôde voltar porque eles cancelaram todos os voos e não deixaram ninguém voltar. Então, muita gente foi pega de surpresa, estava fora do país, gente que estava a trabalho fora do país, gente que estava de férias, gente que tinha ido ver o pai, que tinha sido operado, 1 milhão de situações. 30 mil pessoas ficaram presas, residentes, ficaram presas para fora do país. Essas pessoas estão fora do país há mais de 3 meses e não conseguiram voltar ainda. Eles estão começando a trazer essas pessoas de volta, mas eles estão trazendo primeiro os profissionais que são mais importantes. Então, eles estão trazendo profissionais de saúde, professores e os pilotos. Então, tem uma fila para trazer. E tem muita gente ainda nesta fila de espera. Muita gente para fora que não conseguiu voltar. E outra situação é que, como, por exemplo, Dubai, que é uma cidade de turismo, os hotéis todos fecharam, simplesmente fecharam, todos os hotéis e todos os restaurantes. Então, muita gente, eles não foram mandados embora, mas eles tiveram férias não remuneradas. E aí aqui é muito caro para ficar, a comida aqui custa uma fortuna, as pessoas não podem ficar, não dá para se manter aqui. Esses funcionários, eles ganham muito pouco.
só que eles não podem ir embora, porque não tem voo. Eles ficaram presos aqui dentro. Então, começou faz um mês, mais ou menos, uns voos para as pessoas poderem ir embora para suas casas. De volta para a Índia, para o Paquistão, Bangladesh. Então, hoje tem muitos voos saindo daqui, nenhum voo chegando, continua sem chegar. Mas tem muito voo saindo, eles saem lotados, levando as pessoas de volta para suas casas, porque as pessoas não querem ficar aqui sem receber salário. Voos pagos pelo governo, nesse caso. Não necessariamente. Não necessariamente. Muitos pagos pelas próprias pessoas. Eles preferem pagar o voo e voltar para casa do que ficar aqui. Porque para se manter aqui é caríssimo. É um país caro, a vida aqui é muito cara. Interessante, né? Mais um depoimento totalmente diferente, né? Agora, mas uma outra coisa muito interessante, né? Hoje mesmo eu estava lendo no jornal. Eles estão fazendo uns mutirões de checagem. Então, aqui também tem uns alojamentos onde fica especialmente o pessoal de construção, de obra. E eles moram nos alojamentos, um monte de gente junto, sabe? 10 pessoas por quarto. Então, eles estão fazendo uns mutirões e estão checando todo mundo. Então, isso é uma coisa boa. Eles não querem ninguém doente aqui. Então, eles estão checando todo mundo é checado de graça, todo mundo aqui tem seguro-saúde. Então, todo mundo tem atendimento médico. O mesmo hospital que eu vou, vai a pessoa que trabalha na obra, vai o mocinho que limpa a rua. Então, o atendimento médico é igual para todos. Então, isso é uma coisa muito boa. E eles estão checando todo mundo. Poxa, que legal. Então, obrigado, viu, Lucila? E do Oriente Médio, vamos lá então para a Espanha, com a Helena, né, falando de Barcelona. Helena, né, no mesmo dia em que a Espanha registrou apenas um morto pela Covid-19, o menor número desde o início aí da pandemia, as pessoas vestiram preto, respeitaram 1 minuto de silêncio, né, em toda a nação ao meio-dia, em homenagem a esses pouco mais de 27 mil mortos pela doença, infelizmente um número menor do que o do Brasil, como eu disse no começo, no dia de hoje, que estamos contabilizando 29 mil mortos, né? Foram semanas de lockdown e agora, gradualmente, vocês estão retomando as atividades, né? Conta pra gente um pouquinho do que você vivenciou aí na Espanha, se você teve vontade de voltar para o Brasil, se você teve medo, como foi, na verdade, esse momento que você vivenciou nos últimos 3 meses aí? A gente, na verdade, eu estava numa viagem no Marrocos com mais 40 pessoas, e aí a gente chegou aqui de volta, a gente foi passar 4 dias no Marrocos. Aí voltamos no dia 9 de março, e no dia 13 ou 14 declararam que ia ter o lockdown. Então, a gente saiu daqui, tipo, achando, nossa, só Milão que tá caos, aqui não vai chegar nada, aquela coisa que a gente achava que nunca ia chegar na gente, né? E aí a gente começou a ver que, enfim, era uma realidade daqui também e do mundo inteiro, independentemente de onde a pessoa estivesse. E, assim, a maioria dos meus amigos daqui, brasileiros, estavam de intercâmbio de 6 meses ou de 1 ano. E mais da metade voltou para o Brasil. Então, acho que teve momentos, assim, era dia após dia mesmo. Tipo, tinha dias que a gente acordava e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tô longe da minha família, porque tá todo mundo sozinho, assim, no sentido de que, né, tá todo mundo é jovem, tipo, de entre 20 e 25 anos e sem os pais, sem a família, enfim. E aí, no dia 31 de março, a Latam declarou que era o último voo dela para o Brasil. Então, que eles não sabiam quando que ia ter voo de novo. E aí foi nessa data meio limite, assim, que muita gente acabou voltando de um dia para o outro. Eles ofereceram uma passagem super barata para o pessoal poder voltar. E aí, muitos amigos meus voltaram, mas eu decidi ficar. E agora, no dia 2 de maio, voltou, né, essa abertura gradual, como você falou,
E porque foi assim, na verdade, durante o lockdown, a gente não podia, tinha policiamento na rua. A cada esquina tinha uma polícia. E a gente só podia sair de casa para ir no supermercado, ou na farmácia, ou no hospital. Só que você tinha que. Não precisava de autorização, tipo, que nem em Abu Dhabi para você ir no supermercado, por exemplo, mas você tinha que justificar e tinha que ser um supermercado a tantas quadras da sua casa, porque aqui o pessoal anda muito a pé, né? Então a gente fazia tudo a pé. E sempre de luva, de máscara, passando álcool gel na entrada, isso até hoje. E então era bem. Eu via no Brasil como estavam as coisas, que, né, é um lockdown que não é um lockdown, enfim, é um vai, não vai, fica em cima da corda bamba, assim, e eu falava, vai, mas lá pelo menos eles podem, sei lá, sair fazer esporte na rua, andar na rua, ver o sol, a gente ficou sem conseguir tomar um raio de sol na cara durante todo esse tempo, assim, a gente ia na esquina, meio que escondido, assim, no horário que batia sol, ficava 5 minutos para tomar um raio de sol na cara, sabe? E então teve muitos momentos que a gente pensou em voltar, que eu pensei em voltar, mas eu acabei não voltando. E agora a minha passagem de volta para o Brasil, ela era agora dia 9 de junho, e aí eu recebi e-mail que foi cancelada e que a primeira passagem que eu posso remarcar é 1º de agosto só. Então, estão tendo voos para o Brasil daqui, mas é muito, muito, muito reduzido. O aeroporto está aberto, mas também é muito pouco voo que está entrando e saindo. E pelo menos aqui você não pode circular entre as cidades. Então a gente não pode ir, sei lá, para a cidade vizinha de carro, de trem, de nada. Ainda porque é que eu não falei das fases, né? Porque aqui na abertura a gente está tendo a gente começou pela fase 0, aí a gente foi para a fase 0.5 e depois para a fase 1. A gente está na fase 1 agora. E aí cada região daqui da Espanha tá evoluindo nas fases em um tempo diferente. Tipo, as cidades menorzinhas é mais rápido, porque tem menos gente, lá. Aqui em Barcelona a gente está na fase 1 e aí agora a gente tem horário para sair de casa, então a gente pode sair de casa das 6 da manhã às 10 da manhã para fazer esporte ou para passear, e das 8 da noite às 11 da noite. Isso é a minha idade, né? Isso é de 15 a 65 anos. E aí as crianças podem ficar do meio-dia às 7 da noite, e para idosos das 10 ao meio-dia e das 6 às 8 da noite. Então, é para não ficar todo mundo ao mesmo tempo na rua. E, enfim, para evitar também que as pessoas achem que a vida voltou ao normal, assim. Mas agora na fase 1, por exemplo, reabriu o restaurante, então a gente pode ir em restaurante, tudo hora livre, quando eles falam de terraça, né? Aqueles restaurantes que, enfim, você fica na calçada, essas coisas já tá aberto em qualquer momento do dia. E loja também abriu. Isso foi bem engraçado. As lojas, elas abriram, essas lojas tipo a Zara, que aqui é gigante, por exemplo. Tudo abriu, mas o tamanho máximo é 400 metros quadrados, que pode ter circulação dentro da loja. Então, eles reduziram, tipo, botam tipo umas limitações, assim, que ninguém pode passar, aí todo mundo tem que entrar de máscara, de passar álcool gel. Tem álcool gel a cada 1 metro na loja tem que passar álcool gel, vem alguém mandar você passar álcool gel. Mas você pode provar roupa, tipo, sei lá, meio que voltou ao normal. Isso naquele novo normal que todo mundo tá falando, sabe? Então, obrigado. Eu queria uma última pergunta. Você acha que a tua profissão será afetada? Tipo, tem uma mudança você nota aí das profissões aí na Espanha, ou a vida segue? Eu acho que é aquele mainstream, assim, que tá todo mundo falando, de que vai ter muito mais home office do que tinha antes, porque, enfim, é o único jeito de trabalhar hoje em dia, e as pessoas veem que dá certo, que dá para você fazer, eu acho que vai ter uma liberdade muito maior
no sentido de que você não tem que dar um espaço físico para você trabalhar. Assim, você vestir uma roupa, eu já vi, tô lendo bastante sobre isso, você se arrumar, botar uma roupa social para sentar numa cadeira, dar oi para as pessoas e ficar trabalhando. Não necessariamente você precisa fazer isso para você fazer um bom trabalho. Então, por exemplo, eu vi que o Twitter, a empresa do Twitter, falou que vai permitir com que as pessoas façam home office para sempre, a partir de agora. Então, acho que era uma tendência que foi... Várias tendências, na verdade, foram aceleradas com a vinda do corona, né? Então, acho que eu penso mais de primeira, assim, nessa questão do home office só. É interessante. Aqui no Brasil, as pesquisas mostram isso também, né? A mudança de shopping center, a cultura do shopping, embora o Brasil é conhecido como um país que ainda não tem tanta cultura da compra online, tem bastante, mas o Brasil é gigante, então não é ainda universal. Então, as pessoas ainda gostam de ir até o ambiente, gostam de pegar o produto na mão antes de efetuar uma compra, mas dizem que o que vai mudar mais é o mercado corporativo e o de shopping center. Não necessariamente as profissões, exatamente aonde que elas são exercidas, né? E o comportamento das pessoas, né? Vai mudar. E para fechar, obrigado, Helena. Para fechar, vamos lá para o Texas, né? Tudo bem, Jorge? Opa, tudo bom, Luiz? Vamos lá, fechar com você. Então, Jorge, como médico psiquiatra, a gente ouviu aqui uma série de relatos importantes, né? Comportamentais, inclusive governamentais. Quais são os efeitos psicológicos aí dessa pandemia, né? Nas pessoas, nas famílias, nas crianças? Vocês têm notado isso aí nesse ambiente de pesquisa da universidade ou conversas com outros setores médicos? Olha, Luiz, nós notamos diferenças e eu vou somente complementar algumas coisas que os nossos companheiros aqui dessa live fizeram. Por exemplo, aqui no Texas, nós fechamos também por volta do dia 13, 15 de março, de um dia para o outro. Recebemos um e-mail da nossa liderança, falou, tchau, vai para casa, não precisa voltar amanhã. Todas as pesquisas foram paralisadas, todas as pesquisas com animais e com seres humanos foram paralisadas de um dia para o outro, a não ser que a pesquisa fosse em relação com o Covid-19, que é a única que realmente continua até o momento, nesses últimos 3 meses, e somente agora, nessa semana, que pesquisas com animais recomeçaram em mais ou menos 25%. O que eu vejo que foi uma grande diferença em termos de cultura, shift cultural, exatamente o que você falou em relação ao que mudou com o trabalho. Em psiquiatria e na nossa clínica como geral, não somente em psiquiatria, nós transformamos toda a nossa clínica de múltiplas especialidades para visitas in office, para visitas em telemedicine num final de semana. O governo, a maior parte das restrições para fazer telemedicine eram problema de restritivos governamentais, porque basicamente os seguros de saúde não querem pagar, não autorizavam pagar por essas visitas. E o governador do Texas, de muitos outros estados, de um dia para o outro, liberou e mandou que os seguros de saúde pagassem essas visitas. Então, realmente teve uma grande transformação que vai ter, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas vai ter transformações de longo prazo. Jorge, só para não perder esse gancho, uma coisa importante. Como é que eu faço a distinção entre pegar para o meu médico e mandar no WhatsApp pessoal dele uma dúvida, alguma coisa, eu estou precisando desse medicamento, de uma telemedicina que você tem que pagar? Tipo, como é que a gente vai separar isso? Tipo, doutor, aconteceu isso, que a gente fazia isso, pelo menos no Brasil. E aí vem a resposta. Tipo, agora ele não vai mais me responder, ou ele vai contabilizar isso como uma hora que será cobrada. Uma excelente pergunta, né? E aí eu acho que tem diferenças culturais associadas a isso também, de diferentes clínicas, diferentes países. No Brasil, o acesso direto entre paciente e médico
é muito facilitado, né? Você ou outras pessoas aí no Brasil têm telefone celular do médico e isso é normal e até esperado que o seu médico dê o telefone celular, que você possa passar um WhatsApp para o seu médico e esperar que ele responda até no final de semana. Até se você tem só seguro, não precisa ser somente pagar o que nós chamamos pagar dinheiro vivo, né? Sem usar o seguro de saúde. Aqui, nenhum dos meus pacientes tem o meu celular, nenhum deles tem. Então, o paciente não tem acesso para mandar um WhatsApp para mim direto. E se eles querem falar comigo, eles mandam uma mensagem através do medical record, né? Então, toda a documentação do tratamento dele, de todos os meus pacientes, num portal eletrônico que toda a prática e os meus colegas têm acesso. E então, se ele precisar falar comigo, ele manda uma mensagem e eu, num dia normal, durante horário de trabalho, das 8 às 5, eu respondo aquela mensagem. O paciente é recomendado não mandar mensagens que requerem emergência, e se eles têm necessidade de falar com urgência com o médico, eles ligam para a clínica e quem responde enfermeiro, e o enfermeiro faz uma triagem, tenta resolver o caso do paciente ali, e se precisar, vai pegar o médico que está de plantão para a clínica, que não necessariamente é o médico que trata dele na clínica. Então, é uma cultura bem diferente em relação ao Brasil, né? E tem coisas boas e coisas ruins em relação a isso, né? Eu, pessoalmente, sinto falta desse acesso direto com o médico se eu fosse o paciente. Para o médico, isso me dá uma qualidade de vida melhor, né? Eu vejo meus colegas aí no Brasil, meus amigos aí no Brasil, estão toda hora recebendo mensagem dos pacientes, né? Dia e noite. Então, eles estão na praia e recebem mensagem dos pacientes dele. Isso realmente Isso vai ser uma diferença brutal aqui, com certeza, daqui para frente. Acho que esse é um campo muito interessante aí que vai dar muito debate, aonde que acabamos com essa cultura, né, aqui no Brasil, e ela passa a ser um teleatendimento. Muito interessante mesmo. Eu não sei se tem que mudar, Luiz. Eu acho que aí no Brasil eu acho que o tratamento para o paciente é melhor aí no Brasil nesse sentido. Então, eu acho que vai mudar a forma de pagamento. Por exemplo, o advogado, se você fala com ele pelo telefone, ele cobra. Entendeu? Aqui, os médicos não cobram, né? Se você fala só fala um WhatsApp ou pelo telefone. E eu acho que talvez tenha essa mudança. Os sistemas aqui nos Estados Unidos não estão preparados para fazer toda essa captura. Então, vai ter, talvez, uma mudança grande nesse sentido. Mas, para nós, na área de psiquiatria, o que mudou foi a possibilidade de ter acesso ao médico, né? Principalmente o médico psiquiatra. Então, todas as minhas consultas agora são via online, via telemedicine, e então os meus pacientes têm um acesso muito facilitado à consulta. Por exemplo, antes do telemedicine, o meu índice de pessoas não comparecendo à consulta era muito alto e agora praticamente é inexistente. Agora são raros os dias que o paciente não vem à consulta, enquanto que no passado era muito alto. Então, isso já teve uma transformação em termos de aumentar e melhorar o acesso de pessoas precisando de saúde mental. Mas para falar do ponto que você perguntou, o que eu estou vendo são mais ou menos duas fases nesses últimos 3 meses. Uma primeira fase onde as pessoas estavam se adaptando e à nova situação, e agora uma fase que as pessoas estão um pouco cansadas dessa situação e estão tendo que adaptar novamente essa situação. E o que eu notei são duas coisas interessantes. As pessoas com uma característica de personalidade de introversão,
se adaptaram melhor, porque de um dia para o outro eles não precisavam sair de casa mais e estavam no seu habitat natural, assim, por dizer assim. As pessoas extrovertidas tiveram um impacto significante, porque de uma hora para outra, as pessoas extrovertidas pegam a energia dela conversando com as pessoas, e de uma hora para outra não tiveram mais aquela possibilidade, porque mesmo virtual não é a mesma coisa, e nós somos seres sociais, né? E isso, independente, o que eu notei, se a pessoa tinha um transtorno psiquiátrico ou não. Agora, interessante, o que eu notei também, algumas pessoas que estão, dos meus pacientes que tinham transtornos psiquiátricos, melhoraram durante a pandemia sem eu ter que fazer nenhuma mudança, por eles não terem que sair de casa, estarem no convívio familiar, etc. Quando o convívio familiar é saudável. Claro. Agora, eu estou notando que essas mesmas pessoas, algumas estão piorando, porque tem a necessidade de ter aquela social, a conexão, a família, a dinâmica familiar é um estressor. São 3 meses, né? Então, como você colocou, na média geral, 3 meses de isolamento total ou parcial, para alguns não inexistente, para outros existente. Você nota alguma relação de violência domiciliar? Tipo, o cara cansa e explode dentro de casa? Houve algum aumento comprovado? Ou isso tem sido discutido também? Tem sido muito discutido e está muito preocupante. O que está preocupante é que os índices de reporting, né, a notificação de violência doméstica caíram muito. Então, o que nós acreditamos é que a violência doméstica está acontecendo, provavelmente num nível até mais alto do que o anterior, mas as pessoas não estão notificando a violência doméstica. Claro, porque elas estão em casa e aí o medo que já existe é recorrente, diário, e aí é melhor não notificar. Eu acho que e até uma alternativa, né? Esse é um tema super importante. Existem alguns sites, aplicativos, né? Acho que a gente pode até aqui no Brasil fechar nosso diálogos vou indicar aqui no GC uma possibilidade, né, de denúncia. Enfim, acho que esse é fundamental. E eu queria agradecer, deixar uma última palavra aí para quem quiser. Jorge, obrigado, muito bacana esse depoimento. E Márcia, Helena, Lucila, se vocês quiserem também complementar algo aqui antes da gente fechar. Eu queria falar uma coisa. Ontem eu publiquei no meu Instagram, tipo, nos meus close friends do Instagram, perguntando porque eu tenho postado bastante sobre a abertura daqui, né? E aí eu postei e falei, gente, tá fazendo meio mal para vocês verem esse tipo de conteúdo? Tipo, eu postando que eu tô indo na praia, eu postando que, sei lá, eu tô num bar, né? Que a pessoa tá trancada em casa, sem nenhuma perspectiva de melhora, com esse caos que tá o Brasil. E 100% das pessoas falaram para mim que elas gostam de ver essas coisas porque dá esperança para elas. Tipo, fala, algum lugar do mundo, alguns, né, lugares do mundo, as coisas estão voltando, então aqui também é possível que volte. Claro que as medidas que foram tomadas aqui e em outros lugares são completamente diferentes do que estão sendo tomadas no Brasil, mas era uma coisa que eu tinha receio e que eu vi que quem está no Brasil, que faz bem para quem está no Brasil ver, assim, pelo menos nas pessoas que eu conversei. Então, sei lá, uma dica, enfim, uma recomendação para quem está fora do Brasil também, é de compartilhar essas notícias boas com quem ainda está confinado, assim. Então, eu acho que gera uma corrente do bem, assim. Queria agradecer, Luísa, a participação, o convite, muito obrigada. É um prazer poder participar dos diálogos IBS. Muito obrigada. Eu também queria agradecer, estou muito feliz.
E compartilhar que a Índia está indo buscar os indianos de outros países e os pilotos e os comissários estão sendo testados antes dos voos saírem. Então, eles estão fazendo um bom trabalho em buscar todos os indianos que ficaram presos em outros países. Tá bom, gente. Então, muito obrigado. Nossos diálogos ficam... Agradecer a iniciativa do Brasil Solidário. Obrigado. Valeu, Jorge. Nosso Diálogos IBS fica no nosso site do YouTube. Usa a hashtag @diálogosibs, hashtag Brasil Solidário. E agradecer vocês pela participação. E juntos construímos, e se Deus quiser, um reencontro breve, longe de Covid, longe de isolamento, mas com um mundo melhor, na certeza de que estamos fazendo todos a nossa parte. Obrigado, viu, gente?